Segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 22,2 milhões de idosos atualmente. E em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Acho que eu vou estar lá também nessa estatística, minha gente. E para que a gente possa proporcionar mais qualidade de vida ou bem-estar à população da terceira idade, nós hoje vamos conversar com o Dr. Guilherme Sherpak, que é o nosso médico geriatra, que aceitou o nosso convite e vai entrar aqui na salinha da saúde para esse bate-papo. Doutor Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor, o Brasil está envelhecendo, é? Isso. É um dado, na verdade, que acontece com o desenvolvimento da economia do país, e aí a gente tende a um envelhecimento populacional mesmo. Então vamos tratar sobre esse assunto, claro. Então vamos conversar sobre isso, porque é uma realidade, assim, o Brasil está envelhecendo, a gente precisa se cuidar também, né, doutor? Sim, com certeza. Agora, doutor, vamos lá, vamos definir. Quando a gente fala de terceira idade, melhor idade, ou seja, isso é só a questão do RG, quando passou lá dos 59 por 60, o que define uma terceira idade, doutor? Bom, a gente pode ir para a definição populacional, de fato, que é a idade que quando passa para os 60 anos. Então, a gente fala que os países em desenvolvimento, o corte seria 60 anos, nos países desenvolvidos a gente já começa a considerar 65 anos. Okay. Mas, para o geriatra, a idade é só um número. Tá. A gente olha muito mais a funcionalidade do indivíduo. A gente começa a ver hoje em dia que as pessoas chegam aos 60, aos 65 anos muito mais funcionais do que alguns anos atrás. Mantendo-se ativos, trabalhando, fazendo atividade física, coisas que não eram tão comuns há uns 20, 30 anos atrás. Ok. Agora, como é que a gente... não existe regra, doutor, a idade vai chegando, a gente não se preocupa com isso, etc. De repente vê o RG, opa, lá já chegou. Ou seja, existe uma consciência, uma preparação para chegar nisso? Com certeza. Eu gosto muito do conceito que é a da previdência de saúde. Tá. Do mesmo jeito que a gente se preocupa financeiramente de juntar dinheiro para o nosso envelhecimento, para não ficar dependente dos outros no nosso envelhecimento, na saúde é a mesma coisa. Se a gente for pensar em cuidar da saúde quando já está idoso, é tarde demais. Tarde demais. É melhor você começar. O quanto antes você começa, é melhor. A gente fala que se você leva um estilo de vida saudável a vida inteira, você vai envelhecer melhor e vai viver mais e com mais qualidade. Agora, doutor Guilherme, o fato assim de você, claro, é um processo natural da vida, o envelhecimento, você fica buscando isso, quer dizer, não é fica buscando, ou seja, é um processo natural. Agora, tudo isso também, o organismo vai dando alguns sinais, doutor, ou seja, opa, coloca o pé no freio, isso, aquilo, que sinais que o nosso organismo vai dando, ou seja, aqui chegou uma outra etapa da tua vida? Essa é uma excelente pergunta, porque existe um processo que a gente chama de envelhecimento fisiológico, que é o normal. O corpo ele envelhece e alguns processos que funcionavam bem, eles vão funcionar um pouco pior. Tá. Então é normal com o envelhecimento que a gente, por exemplo, perca massa muscular, os ossos fiquem um pouco mais fracos, a gente perca um pouco do condicionamento cardiopulmonar. Entretanto, isso não é justificativa para a gente não ir contra esse processo. Tá. Se a gente mantém um estilo de vida ativo, se a gente, lógico, nada do 0 a 100, né? Você tem que manter isso gradualmente, sob supervisão, você consegue retardar esse processo de modo com que isso não se torne um limitante, uma limitação na sua vida. Você falou, opa, eu preciso botar o pé no freio. Na verdade, não, a gente não quer que você ponha o pé no freio. Eu quero que você se mantenha ativo, apresentando programa de TV, o quanto você puder, enquanto você quiser. E para isso... De bengalinha e tudo. De bengalinha, ou de preferência, bem o suficiente para nem bengala precisar. Ótimo, entendeu? Chegar lá na melhor forma possível, mantendo-se bastante ativo, fazendo tudo e mantendo a cabeça ativa principalmente. Agora, doutor Guilherme, o senhor falou assim que dessa necessidade, acima de tudo, de buscar uma prevenção. Assim. Então, quanto mais cedo buscar essa prevenção, essa preparação, melhor, né? Para não deixá-la no final e aí sofrer as consequências. Então, mas assim, por que você não busca um geriatra? Não, geriatra só de gente velha, ou seja, quando que eu devo assim, começar a me preocupar, buscar um geriatra, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta justamente porque eu recebo muito essa pergunta no consultório. Quando que eu preciso marcar consulta com você? E assim, veja, o geriatra ele é o especialista em envelhecimento e nesse processo de envelhecimento. Então, como o processo não começa aos 60, a gente recomenda que se procure antes. De preferência, se a gente quiser botar um corte numérico aí, a partir dos 40 seria um bom momento para você começar a pensar nisso. Mas eu não defino limites.
de pacientes que eu preciso ver. Assim, eu tenho pacientes, inclusive, mais jovens que eu, porque, como todo geriatra ele também é clínico geral, a gente consegue fazer o acompanhamento clínico e acompanhar essa pessoa ao processo de envelhecimento desde cedo. Ok, uma pessoa chega lá para o Dr. Guilherme Sherpak, nosso médico geriatra, né, que chega pela primeira vez, assim, que já está nesse processo de transição. O que o Dr. Guilherme vai começar a verificar, pedir? Então, mais do que pedir exame, a gente precisa conhecer e entender como que é a vida desse indivíduo, né? Porque a gente é o que a gente come e o que a gente faz. Então eu preciso saber como é que é a alimentação desse indivíduo, como é que é a rotina de atividade física e a rotina de trabalho, estímulo cognitivo, estímulo da cabeça. Então a gente precisa atuar nisso aí, verificar questões de saúde mental também, quanto antes a gente trata melhor. E garantir as prevenções. Então, dentro de prevenções, aí a gente inclui exames, que aí vão incluir os exames tradicionais, diabetes, colesterol, pressão alta, mas também outras coisas que começam a surgir à medida que se envelhece. Então, pacientes mais idosos, 60 a mais, eles começam a ter riscos específicos, por exemplo, riscos de alguns tipos de cânceres, tipo câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, que a gente precisa buscar. Que é natural o aumento da próstata. Isso. Outras coisas que é importante a gente procurar é sempre osteoporose, que é uma doença que é comum tanto em mulheres, mas também como homens mais idosos, então a gente tem que buscar osteoporose. Densitometria óssea. Isso, fazer densitometria óssea. E vacinação. Vacinação é importantíssimo no idoso. A gente pensa muito vacina com criança, mas o idoso também precisa de vacinas específicas. Então, é basicamente isso. A gente precisa entender como que é a rotina de atividade física, de estímulo cognitivo, como que esse paciente se alimenta e as prevenções em geral. Gente, ele já deu aquela dica do tripé necessário assim, para acompanhar bem essa fase. Assim. Por que o senhor falou tanto assim dessa? Vamos entrar um pouquinho em cada uma dessas fases, doutor? Assim, a saúde mental é importante. Importantíssimo. Você sabe que... Primeiro que a gente vive hoje em dia tempos difíceis do ponto de vista de saúde mental. Tanto o excesso de estímulos que a gente tem com redes sociais, e os idosos estão cada vez mais em redes sociais, como o estilo de vida mesmo, de trabalho, as dificuldades que a sociedade impõe, o estresse. É bem comum que a gente tenha problemas de ordem de saúde mental. Não estou dizendo que está todo mundo louco, mas a gente tem problemas de saúde mental que precisam ser abordados, entendeu? E os idosos, eles têm dois problemas quando a gente pensa nisso. Primeiro porque as doenças de ordem de saúde mental no idoso, em geral, elas são menos exuberantes. Então, quando a gente pensa num adulto jovem com depressão, você bate o olho e diz, ele está deprimido. Mas no idoso, não. O idoso, às vezes, são mais sutis as manifestações. Então, às vezes, é um problema de memória que surge, que não tinha antes, ou simplesmente uma perda de apetite, aí ele começa a perder peso, ou um distúrbio do sono. Entendeu? Então, você tem que ter uma sensibilidade um pouco maior. Algum reflexo de demência, Alzheimer? Aí não, aí é mais grave, né? Aí são situações de fato de perda cognitiva, aí são doenças instaladas. A gente, na verdade, quando chega um paciente com queixa de memória no consultório, a gente precisa entender se o que ele tem é um quadro de doença instalada da memória, como a demência, ou não, é uma queixa reversível, como uma pseudodemência, ou seja, uma falsa demência que pode surgir por uma depressão, entendeu? E aí, o que fazer, doutor, assim, para já trazendo o problema, mas também a sua solução? É ler mais, fazer palavra cruzada, jogar xadrez, ou seja, como estimular, assim, a memória? Eu digo que a gente nunca pode parar de aprender. Então, assim, você tem que estar sempre buscando desafios novos. Então, assim, fazer palavra cruzada ficou meio consolidado como um estímulo cognitivo padrão. Mas se você sempre faz a palavra cruzada, você não está aprendendo coisas novas. Sair da zona de conforto. Exatamente. Então, primeiro, manter-se a cabeça ativa. Assim, você pode se aposentar, mas você não deve ficar no aposento. Entendeu? Ficar no quarto é a pior coisa que você vai fazer. Ficar em casa é a pior coisa que você vai fazer. Você tem que usar seu tempo para fazer outros estímulos. Aprender uma coisa nova, aprender uma língua, aprender a dançar, você tem que usar seu tempo para ganhar novos estímulos cognitivos. Mas fazer, isso que ele quer dizer, é uma linguagem médica, continuar fazendo as sinapses acontecerem, né? Estar sempre aprendendo. É exatamente essa questão das sinapses. A gente fala que quanto mais recursos cognitivos, quanto mais estímulos diferentes você levar a informação de A para B, se você tem um caminho só, quando você perde esse caminho já era. Se você tem 5 caminhos alternativos para levar a informação de A para B,
você consegue, quando perde um ou dois caminhos, isso mantém-se O ativo. que a gente está fazendo, gente, aqui é estimular assim, as conexões lá nos nossos neurônios, estimular conexões. Então, aprender coisa nova, se desafiar. Ou seja, mas eu sou velho demais para fazer isso. Não, já passou da idade. Ou seja, muita gente diz isso. Olha, eu falo isso direto, assim. Para mim, idade é número. O que me importa é como que você vive, o que é que você vai fazer, o que é que você é capaz de fazer. Okay. Então, a gente tem que ir sempre atrás de estimular esse idoso, estimular esse paciente em geral a fazer o que ele pode fazer. A gente tem um conceito novo até na geriatria que se chama de capacidade intrínseca. Então, assim, o que é que aquele organismo é capaz de alcançar? E aí, a capacidade intrínseca, a gente tem que estimular ao máximo para que você atinja ao máximo essa capacidade que você já tem, entendeu? Então, se desafiar, sair da zona de conforto, fundamental, né? Agora, então, esse é o da saúde mental, né? Assim, o problema e também caminhos de solução. O senhor falou também da questão assim, da alimentação, né? Por que o idoso, de forma especial, melhor idade, tem que ter uma atençãozinha especial com a alimentação? Tá, então para a gente falar primeiro da alimentação do idoso, eu vou te falar de um outro conceito que é o conceito de massa muscular. A gente hoje em dia tem muito claro de que músculo é igual a vida e qualidade de vida. Então a gente não pensava tanto nisso. Ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, a ideia era que o coração era o centro das atenções. Então, assim, você precisava caminhar para ter um condicionamento cardiovascular, não ter infarto, não ter AVC. Isso é importante. Continua. Claro, isso é importante, mas não é suficiente. Entendi. A gente precisa ter músculo, entendeu? Músculo é o que vai garantir que você não vai precisar da bengalinha, que você não vai cair, que você vai continuar tomando banho sozinho, levantando da cama sozinho, não vai precisar usar uma cadeira de rodas. Então, músculo é vida. E músculo... Lembra que eu falei que no envelhecimento normal algumas coisas são perdidas? A gente faz um pico de massa muscular, sabe com que idade? 25 anos. 25 anos é o máximo, é o top. Pico. É o top. Se você não fizer nada, né? Se você for seguir a linha natural, aos 25 anos você faz um pico de massa muscular e daí pra frente é só ladeira abaixo. Entendi. Lógico que inicialmente até os 50 anos isso é relativamente lento, mas a partir dos 50 anos isso se acelera. E aí a gente tem um problema, porque se você está perdendo muita massa muscular, rapidamente você vai perder suas capacidades físicas. Então você precisa fazer exercícios para ganhar massa muscular. E para ganhar massa muscular, eu preciso cuidar da alimentação, porque não tem músculo sem alimentação. E aí dentro da alimentação, já botaram a questão da sarcopenia. A sarcopenia é justamente essa perda da massa muscular que a gente tem com o envelhecimento. Então, para prevenir isso, eu preciso garantir que tem uma ingestão adequada de proteínas e uma rotina de atividade física para a gente conduzir a uma formação de massa muscular. É interessante, doutor, que eu faço atividade, né? Eu faço também academia, né? Isso é saudável, né? Claro. E a gente vê alguns idosos lá, uma pessoa assim, né? Até meio encurvadinho, mas estão lá fazendo exercício, estão lá. Isso é justamente investir na qualidade de vida. Total. Lembra da Previdência da Saúde? Eu estou falando de músculo quando eu falo isso, entendeu? Você precisa garantir que você vai criar um patrimônio de músculo suficiente que vai te sustentar lá na frente. E isso não pode parar nunca. Nunca. Assim, tem muito paciente que precisa, às vezes, fazer exercício pós uma reabilitação, pós cirurgia, ele pergunta, quando que eu vou acabar? Eu digo, nunca. Isso agora vai ter que ser rotina para você para sempre. Porque o idoso é como se ele estivesse num barquinho na correnteza. A correnteza está levando o músculo dele embora. Se ele fizer o mínimo, ele fica parado. Se ele remar muito, ele ganha massa magra. Mas se ele não fizer nada, a correnteza leva. Vai levar. Agora, doutor, como é importante tudo isso, a gente entender dessa necessidade, dessa rotina, porque o que acontece, a gente se depara com, hoje o Brasil está envelhecendo, hoje o Brasil está engordando, hoje o Brasil está sedentário, então como vencer essa cultura, essa mentalidade, essa correnteza aí que leva as pessoas antigamente, a gente sabe na história, que para caçar você tinha que correr, ou correr atrás da caça, ou correr da caça, né? Não ser caça ou caçador, enfim. Mas hoje está tudo armazenado, estocado dentro de casa, geladeira, dispensa, enfim. Então, a nossa vida sedentária também reflete nas crianças, ou seja, tem crianças sofrendo obesidade infantil, ou seja, como vencer tudo isso, doutor? Rotina. Você sabe que... Disciplina, rotina. Disciplina e rotina. Não tem outra solução, porque assim... Atividade física não é fácil. Não é fácil e principalmente no começo não vai ser gostoso.
entendeu? Eu falo muito para os pacientes assim, se a fisioterapia tá gostosa é porque tá errado, tá fácil. Tá, exato. É para ser difícil, entendeu? É. Então, assim, o único jeito é entender pelo que você precisa fazer e criar uma rotina de fazer aquilo, não tem jeito. A grande vantagem do idoso é que ele tem tempo. A gente fala que o jovem, ele não tem tempo, tá trabalhando, tá rotina, cuida do filho, papapá, mas o idoso, ele tem tempo. Então não tem desculpa, entendeu? Se é difícil, vai assim mesmo, é remédio. Tem muita reação agora em casa. Se o doutor falou que eu tenho tempo, não tenho tempo não. Se ele soubesse a minha rotina, dá um jeitinho. Dá, é questão de priorização. Aí é que tá, tempo é questão de priorização, entendeu? Então assim, você pode gastar sua reserva funcional cuidando das coisas por 12 horas por dia por 5 anos, ou você pode cuidar 8 horas por dia, gastar ali seu tempo de exercício físico e ganhar mais anos ativo. Ok, então isso é importante. Então priorize, sai do sedentarismo, cuidado, porque tecido adiposo, gordura que está sendo acumulado aí vai ter reflexo no osso, vai ter reflexo no joelho, nas articulações, tudo isso vai começar a pesar. A conta chega. Eu vou te dar um dado, por favor, que isso é relativamente novo e é um conceito que as pessoas não têm, tá? A importância dessa questão de massa muscular. Por muito tempo a gente queria saber, nossa, qual que é o indicador que eu posso pegar num idoso e saber se ele vai morrer rápido ou vai viver bem. E aí se procurou por muito tempo, e aí o melhor indicador que mostrou isso pra gente foi um indicador chamado velocidade de marcha, que é o quão rápido você consegue andar. A gente sabe que tem um corte disso aí que é 0,8 metro por segundo. Então é andar 80 centímetros em um segundo. Se você anda nessa velocidade, até essa velocidade tá tudo bem, mas abaixo disso, a cada 0,1 metros por segundo a menos, você aumenta em 12% o risco de morrer. Uau! Entendeu? Uau. Então, acelera, gente, acelera. Então vamos cuidar dessa força nas pernas para andar, para levantar sozinho da cadeira, para não precisar de bengalinha. É o que eu te disse, eu quero ser apresentando sem bengala. Ok. Doutor, você falou assim, levantar, enfim, tem gente que reclama assim que quando vai levantar tem uma certa tontura, isso, o que é? Então, aí a gente precisa investigar porque tem várias coisas, mas o mais comum, essa tontura ao levantar, é uma coisa que a gente chama de hipotensão ortostática, que é a pressão, tem na hora que a gente não chega? Porque o sangue não chega, na verdade. Okay. A gente não consegue ajustar com velocidade suficiente a pressão arterial. Na hora que a gente levanta, a pressão tende a baixar. E aí, normalmente, o coração compensa isso. Se isso aí está um pouquinho atrasado, pode dar uma certa tonturinha. A gente recomenda que tem que investigar para ver qual que está causando isso. A gente não está aqui, doutor, para condenar, para julgar, para criticar, enfim, mas assim, essa questão também na melhor idade, na terceira idade, né, na vida idosa, a questão da obesidade, ou seja, é um problema muito grande porque é o acúmulo de tecido adiposo, de gordura, né, que isso está prejudicando, ou seja, vai para o coração, vai para a pressão, então tem que ficar um pouco, por isso a necessidade de uma boa alimentação, saudável, dieta e um pouquinho de exercício, né, doutor? Pouquinho não, muito exercício. Eu quis ser generoso. A chave... Para deixar o senhor dar a bomba. A chave disso é o exercício, mas a questão assim, obesidade é um problema em qualquer idade. No idoso é pior, porque se você pensar, o jovem ele tem muito músculo para sustentar aquele peso. O idoso ele tem menos músculo para sustentar um peso maior. E aí tem uma dificuldade ainda maior, que quando o idoso começa a perder peso rápido, na verdade, ele está perdendo o músculo que tem, porque o corpo ele prioriza na perda de peso o músculo do que a gordura. A gordura ele deixa para depois. Então, para você conseguir uma perda de peso efetiva, você precisa estar fazendo músculo e perdendo gordura ao mesmo tempo. Então, não existe perda de peso saudável sem acompanhamento no idoso, entendeu? Tipo, eu falo que... E não tem remédio que não tem... Que resolva. Né? E é simples. Pode ajudar, né? A resposta é comer bem e fazer exercício. E a gente prioriza no idoso menos o peso como número e mais a composição corporal, é saber se tem mais músculo ou mais gordura, porque isso é muito importante, tá? As pessoas acham às vezes que perder peso é a solução dos problemas, mas perder peso em idoso é sinal de alarme. Entendeu? A gente fala que uma perda de 10% do peso involuntário ou sem acompanhamento é sinal de gravidade em idoso. Então é sinal que a gente precisa investigar se não tem uma doença, porque aumenta o risco de cair. É meio contraintuitivo a gente pensa. Às vezes eu chego idoso muito feliz assim, nossa, eu perdi 10 quilos, sem nem fazer nada. Eu digo, pelo amor de Deus, eu estou assustado com isso. Para mim, se ele mantiver o peso e eu conseguir que ele faça uma rotina de atividade física, coma bem,
eu fico feliz da vida, porque eu tô mais preocupado com a composição corporal do que com o peso número, entendeu? É, trocar gordura por músculo. Isso. Ai, que maravilha. Gente, o assunto está muito bom. A gente falou assim dos conceitos, acho que você ficou bem esclarecido nessa primeira parte. Eu vou chamar o intervalo, eu vou falar também daquela questão, ou seja, e aí, quando surge uma doença, quais os exames que você tem que ficar atento, assim, em casa, tapete, tudo mais assim, tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais com o Dr. Guilherme. Então, vamos convidar você aqui a entrar na salinha da saúde novamente. Está aqui o Dr. Guilherme, minha gente, o Dr. Guilherme, nosso médico geriatra que aceitou o nosso convite, está aqui hoje para falar sobre como cuidar bem, como chegar nessa fase com saúde, com vitalidade, com vigor, com alegria, com esperança, né? Que é a melhor idade, que é a terceira idade, viu, gente? Dr. Guilherme, ok, a gente falou no primeiro bloco tantos conceitos maravilhosos, saúde mental, alimentação, exercício, aí acho que foi convincente, o pessoal está aplaudindo assim. Mas assim, a gente sabe que tem alguns exames, assim. Quais são os principais exames assim que nesta fase são necessários, doutor? Então, como eu tinha falado um pouco antes, é importantíssimo aquela coisa que a gente vem desde o adulto jovem, que é ver a questão de diabetes, avaliar a presença de colesterol alto, às vezes ácido úrico, é importante. Do idoso, especificamente, o que muda é que a gente tem que ter alguns rastreios específicos com relação a alguns cânceres. Então, a gente precisa procurar câncer de mama nas mulheres, a gente precisa procurar câncer de próstata nos homens. E em ambos os sexos, a gente precisa procurar o câncer de cólon, que é do intestino, né? O câncer no intestino grosso. E se o paciente for tabagista, aí a gente tem que procurar câncer de pulmão. Okay. E, além disso, a gente precisa cuidar da densitometria óssea, que é esse exame que avalia a osteoporose. Qualidade do osso, né, Isso, doutor? Assim. porque aumenta, se a gente tem osteoporose, é uma doença silenciosa, que aí tem risco de fratura. Okay. E aí a gente perde funcionalidade porque teve a fratura. Aí sim que a pessoa tem que fazer uma amizade consolidada com o geriatra, doutor. É, isso aí. A gente fala que é um cuidado continuado, não tem, vou no geriatra uma vez e não vou mais. Não, tem que ir com uma certa regularidade mesmo. Fazer os exames necessários, pedidos, É igual enfim. carro, né? Você não deixa de levar o carro na oficina porque o carro tá novo ou porque o carro tá bom. Você vai ter que levar lá para fazer revisão, ver se tá tudo certo. Aí tem que fazer esse acompanhamento, pela vida agora, né? Pela vida, né? Pela vida, porque os problemas, o envelhecimento ele vai acontecer, né? É inevitável. Então o corpo vai dar esses sinais de que está envelhecendo, a gente precisa detectar esses sinais muito cedo e guiar nesse processo de envelhecimento. Doutor, quando a gente fala de idoso, isso é o vovozinho, né, a vovó, né, enfim, em casa, como é que tem assim, a observação dos filhos, né, dos jovens em relação ao seu pai, sua mãe, o que você tem que prestar atenção, doutor? Se mudou qualquer coisa na sua rotina? É uma pergunta interessante. A gente tem que estar muito atento, porque um dos primeiros sinais que a gente tem de que o idoso ele tem alguma coisa errada é a diminuição da interação social. Então, quando esse paciente ele começa a ficar muito retraído, aquele almoço de família, ele não conversa muito, fica muito na dele, ou não participa das conversas, sabe? Ou então ele começa a falar algumas coisas estranhas, assim, conversou e falou uma coisa meio fora de contexto, fora de nexo, suspeite que pode ter alguma coisa errada, porque como eu falei, às vezes essas queixas de memória ou os sinais de demência, eles não são sinais de demência propriamente, assim, tipo de memória. Às vezes pode ser uma questão de linguagem, pode ser comportamento. Então ele precisa ser avaliado para a gente ver se é uma questão clínica, eventualmente uma depressão, alguma coisa, que está levando aquele isolamento social. Mas também pode ser uma questão de demência, de doença, de Alzheimer, como você falou, que a gente precisa investigar e instituir um tratamento quando for o mais precoce possível. Uma vez eu escutei de um casal, doutor, assim, lá pelos seus 60, assim, ele falou assim, Frei, né, quando nós éramos jovens, a gente saía escondido de casa para festa. Né? Quando a gente era jovem, a gente saía escondido de casa para festa. Hoje, Frei, a gente sai escondido da festa para voltar para casa. Existe uma diminuição da vontade de fazer passeios muito cansativos, talvez exista, mas, como eu te falei, idade não é o número que importa, é mais a vitalidade da pessoa. Por outro lado, a importância, doutor, assim, de participar desses centros de eventos pela terceira idade, com passeios, certeza. Enfim, isolamento excursões. Social, né? É a pior coisa que tem para a cabeça. Você se isolar, você vai piorar a sua cabeça, com certeza, entendeu? Então você não pode isolar. E
e isso é uma coisa importante, porque serve de gancho até, você falou da preocupação dos filhos, muitos filhos, como muito justo, é muito amor, mas é muita preocupação, eles acabam isolando o idoso. Exato, não sai de casa, você não tem mais idade para isso, né? Não faz isso, vai comigo, eu vou com você, você não vai sozinho. E aí, quando a gente super protege, a gente tira a funcionalidade, a gente tira a independência, e aí a gente, às vezes, é o gatilho que precisa para ter um processo de perdas, entendeu? De depressão ou de perda cognitiva mesmo. Diante dessa realidade, doutor, assim, trabalhar essa questão, assim, que é a necessidade dessa interação, de sair, de passear, claro, sempre com acompanhamentos, com o conhecimento da família, enfim, mas também tem a situação, assim, que o casal estava lá a vida inteira juntos, enfim, 50 anos de casamento, de repente um parte, né? Um vai para a casa do pai, enfim. Como lidar também com essa questão do respeito do luto, a família, que a pessoa não quer mais sair, quer ficar no seu mundinho. Como ajudar nesse momento também a florescer aí, doutor? O luto tem várias fases, né? A gente fala que o luto no idoso, ele pode ir até 6 meses, que são o período em que a pessoa está elaborando aquela perda, ele vai ter uma tristeza, ele vai ter um isolamento. Mas existe um conceito que é o luto patológico, ou seja, a partir do momento que ele passa 6 meses e essa pessoa não retoma a vida, é importante consultar um profissional e ver se desse luto não se tornou uma depressão, entendeu? E a gente precisa ajudar essa pessoa a elaborar e seguir com a vida dela. Exatamente. Então, é importante o acompanhamento, o respeito pela história, pelo momento, mas também não deixar aí a pessoa se afundar nessa solidão, nesse isolamento, viu? A queridíssima diretora já anunciou que tem pergunta chegando, então vamos aí, você participou? Tem a sua pergunta aqui registrada. O Emílio Neves, doutor, de Itu, São Paulo. Boa tarde, Emílio, Deus te abençoe, bem-vindo ao Saúde e Fé. Como iniciar uma atividade física para os idosos? Pergunta o Emílio, doutor. Boa tarde, Emílio. Olha, quando a gente fala de fazer atividade física, em geral as pessoas ficam com medo achando, putz, mas eu não tenho capacidade de chegar lá numa academia e ficar puxando ferro. E não é isso que a gente está pedindo, tá? Você pode começar com coisas mais simples mesmo. Importante primeiro ser avaliado, ver se você tem condição física, não tem nada que impeça a prática de atividade física, mas coisas como pequenas caminhadas é uma coisa que você já pode fazer sem nenhum tipo de supervisão. E dentro de casa, exercícios de sentar e levantar da cadeira, pegar algum pezinho, a gente fala às vezes encher uma garrafa dessa de água mineral com terra ou com água mesmo, que ela já fica ali com meio quilo, 1 quilo, e aí fazer exercícios de levantar aquela garrafa, levantar assim para trabalhar braço. Você pode fazer exercícios de sentado na cadeira, apoia numa mesa de frente e senta, levanta, senta, levanta. Isso já vai fortalecendo as pernas. Entendi. Isso ganha tempo até você ter uma avaliação médica para ver se está tudo bem com o coração. E aí você pode entrar numa rotina de atividades físicas um pouco mais complexas, seja com fisioterapia, outra estratégia é pilates, que você pode fazer, ou um programa de educação física num centro comunitário. Tem aquelas academias ao ar livre também, exatamente. Assim, né? Aquela ali tem alguns equipamentos que às vezes são um pouquinho difíceis de fazer, mas dá para fazer tranquilamente. Lá normalmente tem uma instrução ali. Você tendo uma supervisão, mesmo que à distância, de dizer assim, olha, pode fazer isso, tá tudo bem com você, acho que é o melhor caminho. Então, o melhor caminho para começar a atividade física é primeiro passar no médico para ver se está tudo certo. Mas começa a caminhar e pequenos exercícios dentro de casa. O importante é levantar do sofá. Corpo é movimento, saúde é movimento, né, doutor? Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé. Hoje a nossa amiga Maria Artoni, de Passa Quatro, Minas Gerais. A gente acolhe com muito carinho. Boa tarde, Maria, Deus te abençoe. Bem-vinda ao nosso programa, viu? A cirurgia de catarata em idosos funciona mesmo? Jogou para um assunto agora oftalmo, doutora. Não, a gente, né? Geriatra é assim, a gente cuida de tudo. De tudo, né, doutora? Dona Maria, a cirurgia de catarata recupera a qualidade de vida, entendeu? O que acontece é o seguinte, a catarata é uma condição que acontece com o envelhecimento, em que o cristalino, que é uma lente que a gente tem, como se fosse a lente do óculos, a gente tem uma lente dentro do olho. E essa lente, ela começa a ficar opaca, como se fosse um vidro que vai ficando mais escurinho, vai ficando de branco, e atrapalha a visão. Então, a cirurgia é uma cirurgia simples, com pós-operatório super tranquilo e que devolve a visão para quem não estava enxergando. Então, funciona super, pode ir atrás. Valeu. Então, aqui, ó, geriatra, a gente pode perguntar de tudo, tá bom, gente? Aqui mais uma pergunta chegando aqui na tela do nosso Saúde e Fé. A Priscila Muniz, de São Paulo, capital. Boa tarde, Priscila. Bem-vinda também você ao nosso Saúde e Fé, Priscila. Como fazer
para que o idoso beba água o suficiente, doutor? Ele tende a não tomar tanta água? Isso, Então? Isso é uma pergunta interessante porque o idoso ele tem uma tendência, ele tem dois problemas. Primeiro, ele sente menos o gosto das coisas e o sensor que a gente tem no cérebro de perceber a sede, a gente tem um sensor que percebe quando a gente está desidratando e aí ele deixa a gente com sede e a gente vai e bebe água. Esse sensor no idoso ele funciona de forma pior. Ele é menos sensível, ele demora mais para apitar. E aí, num dia quente ou quando está muito seco, existe uma tendência à desidratação mesmo. Então, é bem frequente a gente ver desidratação em idosos. Algumas estratégias são o seguinte, se o problema for somente lembrar de beber água, a minha recomendação é botar alarme no celular. Então, tem hoje em dia aplicativos de celular para lembrar de beber água, você pode programar um alarme ali para de tanto em tanto tempo tomar um copo d'água. Se o problema é gosto, porque essa é uma outra questão, os idosos, eles, por diminuição do paladar, eles acabam não querendo tomar água, a gente pode usar estratégias para melhorar um pouco o sabor da água. Então, usar água saborizada, chá gelado, são algumas estratégias que você vai estimular a ingestão de líquidos. E dá um alerta aí para a família, né? Para os filhos, assim, ó, sempre está um idoso perto ali, ó, leva uma garrafinha d'água, um copo d'água, ó, tá na hora de tomar água, já vai lá e a pessoa vai dizer, mas não quer, quando abre a boca já empurra a água, assim, né? Com respeito, com carinho. Uma outra estratégia legal é ter garrafinhas daquele idoso, aí você consegue quantificar quanto foi bebido de água ao longo do dia, né? Aí você consegue saber, olha, não bebeu nem 500 ml hoje o dia Fica inteiro. atento se não derrama. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé. A Solange Leite de Jacareí, São Paulo. Boa tarde, Solange. Bem-vinda também você ao Saúde e Fé, Solange. Quais os cuidados devo ter com o meu pai, que tem 80 anos, quando levo ele para passear? Ela quer levar para passear, quais os cuidados que ela tem que ter? Né? Bom, Solange, assim, a gente precisa entender que idoso de 80 anos a gente está falando aqui. A gente tem idosos de 80 anos que são extremamente funcionais, que podem passear sozinhos, inclusive. A gente vai lá, tranquilo, que pode passear. E tem pessoas que têm uma dependência funcional um pouco maior. Eu imagino, pela pergunta, que o pai dela deve ser um pouco mais dependente. Então, basicamente, o que você tem que tomar cuidado, Solange, é primeiro se é um lugar que vai ter muita escada ou não vai ter escada, se tem uma acessibilidade, se essas escadas elas têm corrimão ou não, se... As calçadas são muito buraco. Se tem alguma infraestrutura para caso ele canse no meio do caminho, ele possa sentar e aí possa receber uma água, alguma coisa para se hidratar. Esses são os principais cuidados que você deve ter com relação à infraestrutura de hidratação, de segurança, de acessibilidade. Esses são os principais. Se ele vai sozinho, aí também depende muito da capacidade desse indivíduo especificamente. Doutor, o senhor falou ali da questão da água, que temos um sensor assim, o idoso tem um sensor que perde um pouquinho assim essa sintonia, enfim. Mas o mesmo vale também para a questão do apetite? Porque às vezes tem idoso que não quer comer, que tem dificuldade. Apetite é um pouco mais complexo, tem mais coisas que envolvem a perda do apetite no idoso. A inapetência do idoso é uma condição séria, inclusive. E isso pode ser em decorrência ou de transtornos de humor, depressão, ou pode ser por questões de digestão mesmo. A digestão do idoso ela é um pouco diferente, ela fica um pouco mais lenta, então ele pode ter um pouco de estômago mais cheio e aí com isso diminui um pouco o apetite. Pode ser questão de sabor, que ele não está sentindo tão bem o sabor da comida, então imagina, você comer uma comida que não está gostosa, você não vai querer comer mesmo. E aí as estratégias para isso, existem estratégias específicas para cada coisa. Cada causa da inapetência tem seu tratamento específico, por isso que precisa ter uma avaliação. Nesse momento, doutor, nós estamos reunindo, nesse exato momento, milhões e milhões de idosos agora que estão na frente da tela, esperando aquelas dicas de ouro do doutor Guilherme, assim, para começar a partir de hoje uma vida nova, reescrever um novo capítulo de sua história, né, com alegria, com entusiasmo. Então, o que agora a mensagem do doutor Guilherme para quem está em casa nos acompanhando agora? Bom, minha mensagem é, primeiro, idade é um número. Então, você sempre pode melhorar a sua capacidade funcional. Não é porque você tem mais de 60, 70 ou 80 anos que você está fadado a ficar em casa. Não, você vai manter sua atividade física, vai manter sua atividade social. E pense no que você come e na sua atividade física. O que você come de carne, leite, peixe, frango, que é proteína, o que você come de proteína é o que vai dizer como é que vai ser sua vida daqui para frente. Então, cuide de comer proteína e fazer atividade física. Você fazendo essas duas coisas aqui, você está meio caminho andado para envelhecer bem. E não se estressar tanto, cuidar da sua saúde mental, passear bastante, ou seja, economizou, guardou, gasta, tá? Gasta, isso aí. Gasta assim,
para ser feliz, assim, para aproveitar também esses momentos tão bonitos, tão saudáveis de você dançar, passear, enfim, importante, né? Vir aqui no santuário, conhecer, que é bonito demais, gente. Gente, tivemos o prazer de conversar aqui com o Dr. Guilherme Sherpak, nosso médico geriatra. Coloque ele na tela e coloque os contatos também aí com muito carinho. Então, entre em contato com ele. Gostou da entrevista? Entre em contato, assim. É importante, assim, procure um geriatra, assim, para que você também na sua casa tenha essa qualidade de vida em todas as fases de sua vida, viu? Doutor Guilherme, muito obrigado. Foi uma aula, hoje foi um bate-papo gostoso aí, né? Foi muito obrigado pelo convite, fiquei feliz de estar aqui. Seja muito bem-vindo sempre, viu? Que seja a primeira de tantas aí, doutor. Muito obrigado. Obrigado, viu? Gente, depois dessa aula aqui com o doutor Guilherme sobre como cuidar bem da saúde nessa fase importante que todo mundo espera chegar, né, gente? A gente vai cuidar agora também de uma outra fase, de outro momento importantíssimo, que é a nossa qualidade de oração, né? Vida espiritual. Chegou o nosso momento de oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, reconheço Tua bênção na minha saúde e retorno a Ti o meu mais sincero agradecimento por isso. Imploro Tua graça por fazer melhor uso da minha vida do que eu. Que eu possa corrigir todos os erros de minha vida, que eu possa melhorar em virtude, ser um exemplo para os outros e dedicar a Ti a minha saúde, que é um dom especial. Amém. Que bonito, né, gente? A gente poder falar de um tema tão apaixonante, um tema tão importante, tão atual, que é justamente a saúde em todas as fases da vida. E a gente contempla aqui no Saúde e Fé tudo isso. Mas agora eu queria convidar você que acompanha a Rede Aparecida de Comunicação, que acompanha o nosso programa Saúde e Fé, para a gente rezar, para a gente se colocar na presença de Deus, agradecer a semana vivida. Chegou um final de semana, então vamos aproveitar. A gente viu hoje assim, nada de estresse, nada de temas ou situações que provoquem assim essas tensões desnecessárias. Acima de tudo, que seja um final de semana harmonioso na sua vida, sabendo que Deus é Pai, que Nossa Senhora acolhe todos os seus filhos. Aproveite também, faça um programa de final de semana, visitar aqui o santuário com muito carinho. Não descuide a sua vida de oração, a sua participação na sua paróquia, na sua comunidade. Tudo isso é muito importante. Então, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós queremos consagrar você, sua família, todos os enfermos, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Peregrino, colocamos também sobre a tua intercessão, sobre a sua proteção, todas aquelas pessoas que receberam o diagnóstico de câncer, aquelas pessoas que estão se tratando, aquelas pessoas que vão passar por cirurgias, que estão fazendo sessões de quimioterapia e de radioterapia, que por sua intercessão essas pessoas consigam a esperança, a saúde física e espiritual. E agora eu quero convidar você também a preparar esse copo d'água, a sua garrafinha, a sua jarrinha que você tem. Vamos invocar uma bênção para que você possa tomar essa água na certeza do amor de Deus que está sendo derramado na sua vida. Senhor, nós te apresentamos aqui essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar dessa água desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar essa água eu vou guardar para o Dr. Guilherme, nosso médico de hoje. E eu quero imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Então, bom final de semana, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom, até a semana que vem. Deus abençoe.